Ora boas pessoal, como é que é? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje vamos ter aqui então os resultados do mês de junho, o mês que começou tão mal como vocês viram aqui no vídeo anterior. Desde já passo a mensagem para irem ver o vídeo anterior antes de verem este, para perceberem mais ou menos como é que eu estive emocionalmente dentro deste mês. Mas pronto, aqui temos finalmente o vídeo onde vos vou mostrar como é que tudo correu, como é que tudo aconteceu, o que é que se passou, números em si, que é o que toda a gente gosta de ver, não é? Para quem não me conhece, eu sou o Ticas Férias, estou basicamente a fazer um projeto dos 400 aos 50 mil euros, sendo que aqui os vídeos é para vos mostrar exatamente esse trajeto dentro desse processo até chegar aos 50 mil euros. Por isso, se queres acompanhar todos os passos deste projeto, já sabes que tens de subscrever aqui o canal, dar like no vídeo e ativar as notificações. É muito importante para conseguires acompanhar todos os vídeos do projeto, para conseguires acompanhar todos os passos e todas as novidades, sejam altos, sejam baixos, seja aquilo que for, mas é muito importante para conseguir estar sempre alinhado com o meu processo atual. Bom, neste vídeo vamos então aqui falar sobre o nosso mês de junho. Mês de junho que basicamente houve a maior mudança, foi este aumento de stake que vocês estão aqui a ver. Aumentei a stake de 100 para 200 euros. Ou seja, estamos aqui a falar que no final de maio estava com uma banca de 5.700 euros. Ou seja, se eu continuasse com a mesma gestão que estava a ter desde o início do ano até maio, que era de 2% da banca por cada golo tomado contra, ou seja, sempre que eu tinha um golo contra a minha posição, eu perdia em média, ou melhor, eu perdia, o valor máximo que eu queria perder era 2% da banca. Portanto, colocando isso para este novo mês de junho, sendo que a minha banca era de 5.700 euros, eu basicamente iria estar a perder 114 euros. Essa seria a stake certa a usar para manter os 2%. O que é que acontece? Eu decidi subir para 4% e, portanto, obviamente, se eu colocar aqui 4% vezes 5.700, dava-me aqui um RED admissível de 228 euros, ok? Portanto, eu decidi abreviar, coloquei o RED para 200 euros aqui no mês de junho e, portanto, passei de 2% para 4%. Eu já expliquei as razões do porquê desse aumento e, portanto, se quiserem ver, passem pelo vídeo anterior, é muito importante para perceberem o porquê de eu ter subido aqui a minha gestão de banca para ser um bocadinho mais agressiva nesta fase inicial de construção de banca, que dentro do meu panorama pessoal, e é muito importante dizer isto, malta, dentro do meu panorama pessoal é um aumento que faz-me todo o sentido, dentro da gestão financeira que eu tenho, dos rendimentos, das despesas, etc, 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 50 mil coisas que não valem a pena novamente serem referenciadas, mas que dentro do meu panorama pessoal faz todo o sentido. Portanto, foi um mês onde eu subi essa gestão de rede admissível de 100 para 200 euros e que, portanto, obviamente os resultados que vocês veem aqui são consideravelmente acentuados por esse motivo. Conseguem rapidamente ver aqui que eu neste mês de junho perdi 451 euros, perdi 225% da stake, perdi 7,92% da banca. Ou seja, reparem uma coisa, se formos olhar em termos financeiros, vocês conseguem ver que este mês praticamente anulou o green todo de março, né? Conseguem ver praticamente que, por exemplo, o Profit Loss de junho anula praticamente o Profit Loss de março, não é? Ou seja, em termos financeiros, podemos dizer que foi mais ou menos da mesma grandeza. Agora, o que interessa aqui, a comparar, é para a percentagem de Profit Loss por stake. Porquê? Porque aqui em março, este green está a ser associado a uma stake de 80 euros de RED por cada gol tomado. Ou seja, estes 650% são 6 stakes, 6.5 stakes, 6.5 vezes os 80 euros de green. Neste caso, será 2,25 vezes os 200 euros. Faz toda a diferença. Portanto, nós temos de olhar, em termos de comparativos por mês, temos de olhar para esta coluna H e percebemos rapidamente que, por exemplo, este mês de junho está ao mesmo nível do mês de janeiro. Se forem olhar em termos de Profit Loss percentuais de stake, são 2 meses que se anulam um ao outro, o mês de janeiro e o mês de junho. Mas financeiramente não parece que este mês pesou muito mais, não é? Mas a realidade é essa, estamos a falar de stakes maiores. E quando comparamos meses, sendo que dentro deste ano já tive 2 aumentos de stake, né? Conseguem ver aqui rapidamente, de março para abril aumentei aqui a 20 euros e agora de maio para junho aumentei mais 100 euros. Portanto, obviamente, quando estamos a comparar meses dentro de um ano,
nós não podemos estar a comparar percentual da banca, porque obviamente isto faz toda a diferença. Se eu agora estou a assumir 4% de red por cada gol tomado, eu não posso comparar com um mês, por exemplo, de março, onde estava a assumir 2% de red tomado, né? Ou seja, se eu tivesse em março a assumir 4% de red por gol tomado, eu teria feito 22% da banca. Portanto, é uma coisa que não é comparável. No entanto, Profit Loss por Stake é comparável e é aquilo que eu gosto de usar para comparar meses, para comparar métodos, para comparar tudo. Aliás, vocês podem ver que na página dos métodos eu uso sempre este percentual, é sempre percentual da stake. Campeonatos por método é sempre percentual da stake. Erros é sempre percentual da stake. Portanto, todas as minhas comparações, seja onde for, é sempre percentual da stake, precisamente para poder ter uma comparação que faça sentido, ok? Malta, deixem-me só aqui interromper o vídeo para vos dizer, se vocês quiserem este Excel de gestão de banca, não se esqueçam, tem o link aqui na descrição para fazerem o pagamento do Excel, tem também o link para o vídeo onde eu apresentei o Excel, portanto, passem por lá, vejam se querem mesmo o Excel, porque acho que é um Excel muito bom para vocês fazerem a vossa análise, as vossas entradas e a análise da vossa gestão de banca. Ok, malta? Não se esqueçam, passem pelos links na descrição e adquiram se fizer sentido para vocês. Eu recomendo, mas vocês é que sabem. Bora continuar para o vídeo. Bom, indo então aqui aos valores, temos aqui, portanto, um mês onde perdemos 451€, 118 entradas apenas, portanto, um mês onde reduzimos consideravelmente o número de entradas face aos meses anteriores. Se calhar, face a fevereiro e março nem reduzimos assim muito, mas face a janeiro, abril e maio reduzimos consideravelmente. Obviamente, o motivo foi o término dos campeonatos, acabar os jogos, houve muito menos jogo disponível aqui neste mês de junho e, portanto, obviamente o número de entradas reduziu consideravelmente. Eu também, por mim próprio, acabei por reduzir a minha atividade como trader, precisamente para ter um descanso, o meu objetivo era descansar bem durante estes 3 meses, junho, julho e agosto. Reduzi consideravelmente os meus dias de operação dentro do mercado, para poder relaxar, para poder entrar depois em setembro consistente, já com alguns jogos também de campeonatos, para entrar mesmo a 100%. Portanto, o meu objetivo será sempre esse, estes 3 meses estar um bocadinho mais relaxado, e obviamente isso nota-se bem nesta diminuição de número de entradas. Temos aqui um Profit Loss da banca de menos 7,92%, que me custou um bocadinho, vou-vos confessar, financeiramente olhar, e parece que voltei praticamente ali a abril. Não é confortável olhar para esse tipo de situação, obviamente, mas também sabemos que um mês aqui em green, com este tipo de stake, vai potencializar muito mais e vamos chegar a patamares muito maiores dentro do nosso projeto. Depois temos aqui um win rate de 63,25%. É curioso, e eu gostava de referenciar este ponto. Reparem que eu, janeiro, fevereiro e março, tive win rates muito próximos deste que tive aqui este mês. No entanto, se formos olhar em percentuais de stake, que é aquilo que me importa, aqui fiz 2 stakes, aqui fiz 1,81. Ok, que este mês de março foi absurdamente bom, onde fiz 6 stakes e meia. Mas reparem que consegui, por exemplo, em abril, reduzir consideravelmente o win rate, mas ter aqui um percentual de stake de Profit Loss muito perto do de março. Este baixar do win rate tem muito a ver com começar a trabalhar backs às equipas com os jogos empatados, e obviamente vai reduzir o win rate, porque muitas das vezes vamos sair em red, mas os grinds também vão ser muito interessantes. Agora, o que é que foi curioso? Foi curioso que em junho eu voltei aos win rates de cima, mas o Profit Loss do mês em si foi consideravelmente pior. É muito engraçado, muito curioso, eu não sei bem. É um facto que eu não consigo bem explicar. Lá está, tenho muitas entradas a sair em green, mas houve muitas entradas que acabei por apanhar, por não apanhar golos, ou esses greens foram greens muito residuais e, portanto, ok, que em win rate notam-se bastante, mas depois em termos financeiros e percentuais acabamos por ver que não são assim tão relevantes quanto isso. Depois temos aqui a queda da banca, né? A queda que era aquele gráfico que eu escondi até hoje. Em que basicamente estávamos aqui já com chegámos a estar com 42,61% da banca e caímos até aos 17,93% da banca. Como vocês viram, há 2 ou 3 vídeos atrás, onde eu falei dos resultados de maio, vocês veem que que já tinha havido uma queda muito grande de percentual da banca dentro desse mês, de 11,53% para 3,67%
de green, portanto houve aqui logo uma queda de cerca de 8% da banca. Se vocês forem olhar para essa queda, basicamente estamos a falar daqui desde os 42 até aos 34, portanto esta linha, imaginem aqui uma linha nos 34%, estamos a falar de que o mês de maio termina aqui onde está o meu rato, certo? Portanto, temos de imaginar que o meu mês de junho é a partir daqui do sítio do gráfico onde tenho o rato até ao... Bom, até aqui onde estou agora. Portanto, obviamente, parece que esta queda é muito grande, mas se considerarmos que eu estava ali onde está o rato no final de maio, se calhar não parece assim uma queda tão grave. Houve aqui claramente uma curva, e agora já está uma curva ascendente, felizmente, mas houve aqui claramente uma quebra de performance que faz parte. As bad runs têm de existir, obviamente já falei sobre isso no vídeo anterior, mas bom, foi uma queda se calhar demasiado acentuada para aquilo que eu achei, que eu achava correto, não é? Agora, vamos olhar aqui para as coisas como elas têm de ser vistas. Esta queda parece bastante acentuada porque estamos a falar de percentual da banca, e foi aquilo que eu vos falei. Como nós aumentamos o percentual da banca por rede admissível, obviamente esta queda é muito mais agressiva. Mas se olharmos aqui neste gráfico que está por stake, eu entretanto alterei este gráfico apenas por stake para vocês precisamente verem isso. Vocês conseguem ver que este mês de junho está muito ao nível deste mês de maio e ao nível deste mês de janeiro. Inversamente, obviamente, mas o que eu quero dizer é tipo, não é uma queda assim tão absurda na banca, não é uma queda assim tão... Não é da banca que eu quero dizer, mas na gestão não é uma coisa que saia assim tanto da curva. E por isso é que é importante não olhar apenas e só para o gráfico de percentual da banca anual, mas sim olhar para o gráfico do percentual de stake e perceber que de facto esta queda não é assim tão má quanto parecia inicialmente. Aliás, vou fazer aqui uma coisa. Vou duplicar este gráfico, malta, aqui da percentual da banca, e vou pôr aqui um gráfico ao lado com o percentual da stake, para vermos mesmo essa comparação. É olha, vamos dizer que é uma nova melhoria aqui no Excel para vermos a diferença. Ok, malta, pronto, já adicionei então aqui na parte das entradas, aqui essa tal coluna do AC, que é o acumulado da stake. Nós, basicamente, aquele gráfico está a ser com o acumulado da banca e agora temos aqui já o acumulado da stake. Portanto, vamos então aqui ao painel. Podem ver que já tenho aqui então os dois gráficos, um para percentual da banca, outro para percentual da stake. Este ainda não mudei aqui os dados, vamos só mudar. Neste momento está exatamente igual como vocês conseguem ver, mas agora vamos então editar os dados. Vamos dizer que não queremos o acumulado da banca e quer então o acumulado da stake. E reparem então aquilo que... Ui, não é aqui. Aqui amigos, na série. Acumulado da stake. E vejam então a parecença que é, ou seja, é um gráfico muito parecido, certo? Muito parecido, mas obviamente conseguem perceber que esta queda que acontece aqui no percentual da banca é uma queda que não, na percentual da stake, é uma queda que não é assim tão agressiva como ali. Como é que vocês podem ver isso? Podem ver que aqui no percentual da banca, ela, desde que está no topo, ela caiu aqui estas duas linhas, portanto temos aqui dois intervalos onde que ela caiu. Neste caso, do percentual da stake, ela só caiu um intervalo. Portanto, estão a perceber o facto de termos aumentado a stake em termos gráficos. Parece que é uma queda muito mais agressiva do que na realidade é. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando tivermos aqui meses em green, esse green também será muito mais exponencial e será muito mais interessante também de ver graficamente, e a partir de agora, daqui para a frente, no ano inteiro, vamos estar a trabalhar com 4%. Portanto, vamos ter meio ano a trabalhar com 2% de red e o outro meio ano a trabalhar com 4%. Vamos ter um gráfico mais ou menos equilibrado, mas é interessante termos aqui esta comparação de evolução da banca em termos de stake e evolução da banca em termos de percentagem da banca, porque de facto conseguimos ver mais facilmente esta diferença. Bom, em termos de gráficos do mês, temos então aqui os 451,41€ de red, onde conseguem ver aqui então a evolução do mês inteiro, onde basicamente tivemos sempre no red, nunca tivemos no green dentro deste mês. Chegámos então aqui aos menos 16,80% da banca, conseguimos esta fase final de mês muito interessante, conseguimos então recuperar até aos menos 7,92%, limpámos metade do red que tínhamos dentro do mês. Mesmo assim, 21 dias trabalhados, bastantes dias trabalhados, no entanto muito menos jogos, 118 entradas apenas.
Em termos de dias green, dias red, quase 50-50 praticamente. Entradas, aquilo que vocês viram, 63%. Gols a favor e gols contra, 50-50 também. Conseguem ver então aqui que os métodos, praticamente os meus métodos principais foram todos negativos, exceto a equipa a perder, que eu vou-vos contar aqui, que consegui limpar esse a equipa a perder na última entrada do mês. Consegui que este método ficasse então lucrativo mesmo na última entrada do mês. Portanto, conseguem ver aqui que no a equipa a perder este gráfico espetacular, teve esta queda obviamente, mas mal ou bem conseguem reparar aqui que todos os meses está em green, portanto ainda está invicto graças à última entrada do mês. Bom, depois tivemos aqui um empate e uma equipa empatada que funcionaram mal, que eu não gostei. O back equipa empatada também não correu bem. Back equipa a vencer por 2 ou mais, 19% da stake foi bastante. O back equipa a vencer 83% da stake, fiz apenas 8 entradas, mas foi um red muito grande ao nível do back equipa empatada, portanto red enorme. O que é que me salvou este mês? Que, sem dúvida, o grande lei goleada, apenas 6 entradas, mas foi um lei goleada muito interessante e que, deixem-me já dizer que vai ficar certamente aqui na lista para boas coisas para fazermos daqui para a frente, porque 67% num mês difícil deixa a desejar, né? Deixa a desejar. Bom, tivemos aqui 34% em free bet back. O que é este free bet back? Para quem não sabe, basicamente é quando estou em green já num jogo e coloco parte do green em back no lado oposto e pronto, para tentar alavancar um bocadinho, e é um bocadinho nessa ordem de ideias este free bet back. A única diferença do free bet back ou free bet lay para alavancagem lay, onde é que eles estão? Estão aqui, alavancagem back e alavancagem lay. A única diferença deles é porque na free bet podemos trabalhar durante o jogo inteiro só naquela de, como estou em green, vou colocar ali algum dinheiro. E para mim isso é uma free bet. Quando é alavancagem é claramente uma ideia de, ok, acho que posso ir tentar aqui buscar uma alavancagem na parte final do jogo, então aí para mim já é uma alavancagem. Portanto, free bet posso entrar se calhar aos 60 minutos, a alavancagem já será uma entrada certamente para os últimos 15, 10, 5 às vezes. Bom, temos aqui a evolução dos dias. Podem ver que eu fui muito penalizado maioritariamente pelo início do mês, onde perdi aqui, só nos primeiros 3 dias, perdi quase 3 stakes, 294% da stake, que basicamente é superior à percentual da stake que perdi no final do mês. Portanto, basicamente estes primeiros 3 dias foram super penalizadores. Se eu somar aqui a quantia, foram quase 600 euros nos primeiros 3 dias e perdi os 10% da banca em 3 dias. Portanto, foi claramente aqui digamos, aquilo que me estragou o mês foi claramente o início, e eu já falei várias vezes sobre isto. Na minha opinião, as razões que levaram a isto foi o trabalhar jogos em que havia necessidades muito grandes das equipas, e portanto o que é que acontecia? Temos uma equipa com muita necessidade, uma equipa que até nem tem normalmente grande qualidade de jogo, mas como tem muita necessidade vai se expor, vai abrir espaços, vai dar tudo para ir marcar o golo. Portanto é um jogo que vai ficar demasiado aberto, é um jogo que vai ficar com demasiados espaços, é um jogo que vai ficar demasiado imprevisível, e trabalhar match odds nessas situações é complicado. Por outro lado, havia jogos em que várias equipas já não precisavam de nada. 2 equipas que não precisam de nada estão a jogar livremente, estão a jogar tranquilas, estão a jogar relaxadas, estão a jogar com espaços, estão a jogar, digamos, um jogo mais atrativo e mais bonito, vamos dizer assim, se quiserem. Então existe menos tática, existe menos, se calhar menos, como é que é dizer, existe menos critério de jogo, e portanto quando isso acontece, pois é um jogo com muitos espaços abertos e obviamente mais golos, e havendo mais golos é mau para match odds. Um jogo que traga mais golos improváveis é sempre um jogo mau para match odds, e que toda a gente sabe que a minha forma de trabalhar normal é em termos de match odds. Portanto, acho sim que os primeiros tempos foram muito penalizadores e muito devido a esse tipo de jogos. Obviamente consegui recuperar aqui a parte final do mês foi incrível, consegui fazer aqui desde dia 20 até o final do mês, fiz 506 euros, portanto limpei aqui grande parte do red. E porquê? Porque comecei a trabalhar outro tipo de competições, Brasileirão, comecei a trabalhar Europeu de Sub-21, malta, onde as equipas estão
consideravelmente a surpreender-me em termos de qualidade. Enfim, comecei a trabalhar outras competições onde eu achei que os jogos estavam mais... enfim, havia um esquema de jogo mais interessante e melhor para ser trabalhado. Aliás, conseguem ver facilmente isso aqui nos campeonatos. Aqui, sigam aqui estas colunas de junho. Aliás, eu se calhar vou até colocar essa coluna ali para vocês conseguirem ver. Ok, reparem que na Alemanha consegui até sacar bom green. No Brasil não foi muito bom. Em Espanha também não foi muito bom, mas lá está, no Brasil não foi muito bom, mas eu acho que isto tem tendência a melhorar. Agora julho e agosto acho que pode ser interessante, porque estamos a entrar já numa parte de campeonato que é uma parte de meio, quase meio campeonato, então é mais interessante porque as equipas vão começar a ser mais ponderadas. Em Espanha também não consegui, lá está. França foi uma entrada apenas, foi red. Aqui nos Estados Unidos, lá está um campeonato onde já vai meio de campeonato, consegui sacar aqui um greenzinho interessante. Holanda não deu certo. Na Inglaterra, green residual apenas. Itália, mais um mês em red. Portugal também não consegui. Turquia, mais um mês em red. Na América do Sul, cá está, Libertadores, prova já consistente, já está em fase de grupos, a terminar a fase de grupos, consegui um green, ok, 10 entradas, não foi digamos, uma competição incrível, mas nota-se que está muito mais consistente com os campeonatos europeus. Aqui na Europa, reparem, Champions League deu red, Conference League foi muito bom, a final foi muito boa para mim. Agora, fui trabalhar esta coisa da qualificação da Europa e, meus amigos, qualificação da Europa para o europeu, péssimo. Não sei o que é que se passou, não sei se os jogadores estão... O que é que se passa com os jogadores? Péssima competição para mim. Nations League foi interessante, ok, menos 12%, green residual, red residual, mas onde é que foi a diferença toda? Europeu sub-21, malta, meus amigos, que competição incrível, que surpresa, jogadores a jogar, a dedicar-se ao jogo, muito bem taticamente, jogos muito bons, muita liquidez, malta, e o green está à mostra, foi óbvio e claramente mostra bem que a diferença de tipo de competições que estamos a trabalhar nestes finais de épocas são muito relevantes. Eu já disse isto e volto a dizer aqui, finais de épocas, malta, acho que é focar muito em overs, acho que é aí que está o green, na minha opinião. E depois tivemos aqui o Japão, que também é um campeonato já consistente, está a meio da tabela, meio do campeonato, também tivemos aqui um green interessante. Foi este o meu mês. Tenho pena aqui dos golos, malta, sou-vos sincero. 14 golos a favor e 14 golos contra, mostra que tive muito golo contra, não devia ter acontecido. Acho que não me protegi. Eu falei nisto, falei que tinha de me proteger, não me protegi, falhei nessa parte. Depois, quando percebi que não me estava a proteger, continuei com a mesma estratégia, não pensei, não quis mudar de abordagem e continuei exatamente igual a acreditar que a curva iria endireitar, mas não endireitou e fui penalizado por isso. Tive muito golo contra e foi a grande diferença que eu considero aqui mais ou menos a meio do mês para a frente. Foi ok, deixem-me lá ter calma, pensar bem nas minhas entradas e vou só fazer entradas assim mais safe, tentar ser mais seguro nas minhas entradas para garantir que levo com menos golos, porque eu estava a levar com imenso golo contra. 14 golos contra e 14 golos a favor, isto obviamente sou muito penalizado aqui, não é? Vocês podem ver que só em termos de golos perdi 6 takes. Portanto, se não fosse os jogos sem golos, ou melhor, as entradas onde não apanhei golo, onde estou claramente bem positivo, se calhar até mais positivo que em meses anteriores, tinha sido um mês desastroso para o meu lado. Portanto, a meio do mês que percebi isso, protegi-me, comecei-me a proteger. Obviamente também tive aqui alguns dias parado, tive aqui o São João no Porto, tive aqui o Santo António em Lisboa, enfim. Obviamente já estou quase em modo de férias, portanto vou tendo muito mais dias parado do que o normal, e também é bom para pensar naquilo que estamos a fazer e para colocar as ideias em dia. E obviamente foi isso que me apercebi, que tinha de me proteger, percebi que os jogos não estavam para mim, e tinha de ser mais cauteloso nas minhas entradas. Enfim, o gráfico está aqui, o mês está aqui apresentado, malta. Podia ter sido bem pior do que foi. Estamos em crescendo, sinto que o emocional já está on point e agora é trabalhar julho e agosto para tentar, se calhar, anular este gap que ficou aqui por anular em julho e agosto, para conseguir entrar então em setembro da nova época com
com um saldo de, mesmo que seja no 0 a 0 dos meses de férias, mas pelo menos entre limpinho para a nova época, tranquilo. Esse é o objetivo. Ok, malta, muito obrigado a todos por terem acompanhado. Já sabem, sigam-me aqui no YouTube, nas redes sociais, para acompanharem todo este projeto. Tenho os links todos aqui na descrição, portanto, Telegram, Discord e Instagram aqui na descrição, e obviamente o YouTube, nunca se esqueçam, e partilhem com amigos, malta, ajuda imenso para crescermos aqui o canal e para mostrar aqui como é que as coisas devem ser feitas. Tá bom, malta? Sei que este vídeo ficou muito grande mesmo, peço desculpa por isso, mas vemos num próximo vídeo, ok? Um bem-aja, fiquem bem, até à próxima, tchau, tchau.